Estamos arrumando algumas coisas aqui. Vem, entre, estabeleça o teu trono de justiça. Yeshua. O Senhor ainda está nas regiões celestiais, observando o nosso coração, Senhor. Então, Yeshua, venha sobre nós nessa noite, Senhor. O leão da tribo de Judá, Senhor. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Senhor. Sob o trono de majestade, Senhor. Aquele que está ao nosso derredor, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, nos preparando para reinar com Ele, aleluia. Aquele que conhece o nosso nome e sabe das motivações do nosso coração. Aquele que soprou a vida e nos dá vida e nos permanece em vida, Senhor. Aquele que passeou diante da nossa história e trouxe ainda, nos traz dia após dia, Senhor, para a arca do concerto, Senhor. A este nós celebramos, Senhor. A este nós declaramos o nome que está acima de todo nome. A este que nos tira do natural, Senhor, e nos envolve num manto de adoração, Senhor. Sim, Senhor. Celebramos. Queime em nós, Senhor. Queime em nós, Senhor. Toda a melancolia que o mundo tenta nos levar, Senhor. Sim, Senhor, queima em nós, Senhor. Remove de nós, Senhor. Que possamos celebrar a alegria da salvação e o sopro de vida, Senhor. Dia após dia seja celebrado diante do Senhor até o fim. Até o fim. Até o fim. Até o final, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai tomando teu lugar devagarzinho. Certamente nós, nessa noite, não sairemos daqui se nós entramos ruins do coração e voltaremos para casa ruins de novo. Sabe, a gente fala às vezes no culto: ei, você não sairá daqui do mesmo jeito que chegou. Se tu chegou bem, né? Tem coisas que a gente às vezes começa a repensar aquilo que nós falamos, e aí o Espírito Santo traz assim uma revelação mais completa. Você não voltará para casa do mesmo jeito. Aí o cara chega cheio de Deus e volta para casa vazio. Não, não é assim que funciona. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você que está visitando a gente pela primeira vez hoje aqui, eu vejo alguns rostos novos aí, junto com o Natan. Deve ter mais alguém aí. Hoje nós estamos com muita gente viajando. E aí então nossos irmãos estão viajando. Queria que você levantasse a mão pela primeira vez que está aqui nesse lugar. Amém. Como é seu nome, querido? Samuel? Samuel e Michele. Está junto, claro, nosso amigo pastor Abel, pastora Cíntia, de Erechim, né? Coisa linda. São Paulo, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você também é a primeira vez, querido? Não? Já veio outras vezes? Tem mais um casal que estava indo meio lá. Quem são vocês, queridos? Mateus? Luana? Aleluia. Mais alguém? Ah, pois não. Quem são vocês? Maiara? Maikele? Marcelo? Isso. Bem, nós sabemos que em Deus, nada que acontece é por acaso. Sempre Deus tem um formato, um propósito, um jeito de nos aproximar dEle. E nós não temos a ver nada com isso. E muito menos a pessoa que convidou você para estar. Tem a ver com Ele. Tem a ver com o Senhor. Sabe, parece assim que a gente é tão relevante às vezes quando nós chamamos alguém para estar com o Senhor. Mas não é. É o Senhor que prepara isso. E a nossa oração é que você volte para casa nessa noite carregado da sua glória. Que você volte para casa. Se você chegou turbinado aqui, você volte aqui multiturbinado em Jesus. Aleluia. Nós ficamos muito felizes e nós recebemos vocês aqui de uma certa maneira. Amém. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aos irmãos lá de São Paulo. Amigos aí do nosso amigo, nosso companheiro de jornada, pastor Abel, pastora Cíntia. Irmãos de caminhada, que estarão chorando com a gente na primícia em Itajaí. Parceiros de choro, amigos de lenço. Dessa forma aí que Deus faz. Nós não teremos hoje, teremos. Então vamos orar já. Vem então os profetas dessa geração, nós vamos orar e agradecer o Senhor. E o mais valente já vem pronto para orar. Ei, glória a Deus. Bênção mesmo. Olha que time legal. Alguém está cheio de coragem para orar? Tinha que ser, né? Vamos lá então, vamos orar. Tu ora junto, tá? Meu Deus, abençoe minha família e muito obrigada pelo mais um dia de vida. Obrigada pela minha mãe, pelo meu pai. Abençoe minha avó, o meu avô e meu tio. Amém. Amém. Senhor, nós declaramos que daqui sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Esta geração será melhor que nós, Senhor. Eles não se perderão, Senhor. Serão libertadores, Deus. Muitos serão encontrados por causa deles. Em nome de Jesus. Amém? Siga devagarzinho. Glória a Deus. Vocês notaram que esse candeeiro aqui estava ali embaixo. E aí nós pegamos ele e nós colocamos aqui em cima. Não foi nada programado, realmente era para estar aqui em cima, mas não estava, agora está. Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 11. Pai, abençoa, Deus, dizimistas, ofertantes, os semeadores, os ceifeiros. Uma promessa, Deus, sobre nós, Senhor. Abençoa essa palavra, Deus, que nós possamos ser dissipados no meio dela, Senhor. E que o teu doce Espírito passeie entre as fileiras e distribua segundo a
revelação que está no Senhor, Pai. Aleluia. Candeia está além da lei, irmão. Lucas capítulo 11, versículo 33, nos diz: e ninguém acendendo uma candeia põe então um oculto debaixo do alqueire, mas no velador, que entram e vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, e depois o teu olho for simples, todo o seu corpo será luminoso. Mas se ele for mau, então o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo for luminoso, não tendo trevas, parte alguma, tudo será luminoso. Como quando será a candeia que te ilumina, como o seu resplendor. Até aqui por enquanto. Hoje nós vamos dar uma viajadinha, um pouquinho sobre graça e lei. Nós temos falado muito sobre graça nesta geração, e os anos vêm passando, e nós queremos, e de verdade nós queremos entender o que representa a graça do Senhor Jesus sobre nós. Mas por outro lado também nós vemos a lei que está ali, parece que tão estabelecida, e há tanta desobediência em cima da lei. Então nós percebemos que a lei, ela foi gerada pelo Senhor para determinar um parâmetro, mas o povo hebreu, mesmo depois de ter recebido a lei, continuou desobedecendo. Então Jesus, ele veio para reconstruir e dar uma enxugada, dar uma ajeitada nesse negócio. Então ele trouxe uma compactação de 10 normas estabelecidas, ele compactou para uma só. E ele disse: vocês precisam entender, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar o irmão, amar a si mesmo, amar a todos. Amar representa perdoar, representa servir, representa não excluir ninguém, representa amar. Deus nunca colocou isso em conflito, Ele sempre colocou na mesma direção. Mesmo na lei, há primeiro mandamento. Logo nós vamos chegar nele. Porque existe um conflito entre dois amores. Aquele que é impelido por Deus e é liberado por Deus, e aquele amor que está em nós mesmos, e que nos faz às vezes até desprezar esse amor. Nós desprezamos muitas vezes esse amor. Quando nós tornamos cristãos, nós dizemos que somos amigos de Cristo, mas a palavra, ela nos impele e nos diz que nós temos que ser muito maiores que amigos de Cristo. Nós temos que ser um com Cristo. E quando nós saímos dessa amizade com Cristo e nós tornamos um com Ele, nós recebemos então o amor que está nele e começa então nos irrigar. Nós somos irrigados quando nós tornamos um com Ele. É como se o DNA do Senhor começasse a se mover dentro de nós. E nós então começamos a entrar num projeto maior de restauração. Num projeto maior. Fazer parte da redenção que veio sob o nome dEle. Que faz então cegos enxergarem, surdos ouvirem, coxos andarem. Onde a sociedade ela é mudada, onde o efeito pessoal já não é mais tão relevante do que uma mudança moral. Porque se existe uma coisa que Jesus quer fazer em nós, é nós mudar o nosso comportamento, uma mudança moral. Da condução através do Espírito que nos constrange, toda vez que nós vamos fazer alguma coisa que está em desconformidade àquilo que determinou o Senhor. Então não tem a ver com a lei. A lei sempre esteve sobre nós, antes mesmo de Deus construir a lei. Estava lá no Éden, quando
Quando o Senhor falou, Adão, Adão, olha, eu não vou botar alguns guardas ao redor do conhecimento. Eu não vou colocar uma cerca elétrica, não, eu vou te deixar livre para você poder ter acesso. Mas porém não faça isso. Se mantenha em pureza. Um padrão moral cristão, aonde quer que nós venhamos estar, longe de preconceitos, de níveis sociais, onde só Deus pode inserir em tudo esse negócio aí o amor que vem dele. A lei, ela existe pela falta de amor. Por isso que o Senhor, sabendo que haveria no vale, quando chamou Moisés para subir, e então no meio da sarça ele fala algumas coisas, ele começa a liberar a sua santidade sobre Moisés. E Moisés volta chapadão lá de cima. Ao ponto de os homens olharem para ele e dizer: ei, esse homem não é o mesmo. Algo aconteceu lá. A Bíblia relata então que aquele homem brilhava por aquele encontro com o Senhor. E algo foi gerado ali. Então não tem a ver com a lei. Porque quem brilhava era Moisés, não eram as pedras que ele carregava. As pedras poderiam ser de neon, de uma maneira futurística, dizendo: ei, algo sobrenatural aconteceu, como o povo islã crê, quando Maomé sobe ao monte, então volta com a Corão, onde tecnicamente dizem que ele não conhecia a letra. Mas não, a centralidade não estava na lei, estava no homem. Estava na criação de Deus. Então Moisés chega e se depara com aquela situação e percebe a dureza, o porquê da dureza que Deus tratou a humanidade, mandando-os: acaba com tudo, mata eles, porque eles são legalistas, longínquos da graça, não conseguem reconhecer aquilo que eu tenho feito, tirando da escravidão do pecado, tirando lá no lamaçal das boates, tirando o lamaçal da bebedice, da drogadição, da prostituição, e trazendo para dentro do ambiente onde ele está. Onde à noite colocava uma coluna de fogo e durante o dia a sombra o seguia, e então o alimento não parava de cair. Apenas o necessário. As roupas não se gastavam, as sandálias não se mudavam. Imagine isso. Se isso não é graça, então o que é, meus irmãos? Mas nós percebemos que nos dias de hoje, o ego, que ainda nós cristãos por alguns momentos carregamos, e por alguns momentos nós nos tornamos legalistas. E o legalista, ele tem uma característica única: ele se torna egoísta. Porque o legalista, ele usa a lei como ferramenta de trabalho. Ei, ele pega as tábuas da lei e apresenta: ei, não tomarás isso, não farás aquilo. E ele aponta apenas para o outro, não aponta para si. O legalista, ele tem conhecimento na maioria das vezes da lei. Ele conhece a lei. Ele sabe o que a lei traz. Mas por outro lado, ele enxerga a lei na sua ótica. Se torna interpretativo. Sai do ambiente de revelação e entra na interpretação. Então, espiritualidade e espiritualismo são coisas diferentes. O espiritualismo é algo
que confunde e parece ser espiritualidade, mas não é. Julgadores. Mal sabemos que ao despertar, olhando o pecado do nosso irmão, nós estamos sendo julgados na mesma medida, na mesma ótica. O Senhor estava liberando, Jesus estava no meio da sarça, e Ele estava liberando só o que só o autor poderia liberar. A autoridade tem a ver com o autor, não tem a ver com legitimidade de liberar, tem a ver com a autoridade do autor. Então, Ele trouxe uma autorização. Por que isso? Porque na primeira vez, Deus escreveu a lei. E aí houve um rompimento entre o homem e o Criador. E aí a segunda vez, quem teve que escrever foi o homem. Mas existia uma autorização. Se nós agimos dentro dos princípios da graça, nós fugimos do peso da lei. Nós passamos de fase. É como um videogame, irmão. Nós estamos lá. E começamos com um iniciante. Ali. E de repente nós conseguimos vencer aquilo que nós queremos. Então nós passamos de fase. Sabe, na caminhada cristã é como se nós passássemos pela peneira. Houvesse uma peneira de Jesus, caísse para fora o que não prestava e ficasse em cima a parte boa. Mais ou menos isso. E Deus então, sobre todas as coisas, está no controle desse negócio. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que responsabilidade nós temos de Yeshua resumir os mandamentos num só. Se nós entendermos isso, nós vamos começar a migrar. Mas mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus então disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a te amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os dois mandamentos dependem de toda a lei dos profetas. Uma junção de dois mandamentos compactando em um só. Porque tu não consegue amar o irmão, querido, se não amar a si mesmo. É impossível. Mas qual é a maneira de nós amarmos a nós mesmos, se nós não desfrutarmos daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós? Qual é a maneira? Se nós vivemos a vida, passamos a vida então de maneira azeda, sem desfrutar da luz que brilha pela manhã e nós contemplamos ela, enxergamos ali o poder da graça inserido dentro da criação. Por isso que a lei, ela fundamenta muitos cristãos dentro da igreja, mas não fundamenta ela lá fora. É muito bacana a gente dentro da igreja falar da lei do Senhor. Nós saberíamos de cor falar aqui todas elas. Mas quando nós saímos para fora, nós não conseguimos carregar as tábuas, se não for pela graça de Jesus. O amor dele determina o poder da semente lançada. E ela tem o objetivo para que ela frutifique em nosso coração. Quando isso não acontece, nós tornamos religiosos.
pensando em nós mesmos. Porque a frutificação, ela exige um preço. Ela exige um esforço, ela exige que você se importe com o teu irmão. Não tem como nós frutificarmos no reino de Deus se nós não se importarmos com o irmão. Há poucos dias eu estava conversando com alguns irmãos e eu dizia para eles que nós não conseguimos andar no formato de mentoria que alguns irmãos acreditam que seja necessário. Eu vou te explicar isso. A mentoria bíblica. O Zé Liz trouxe isso no sábado aqui no culto de jovens. E eu achei muito tremendo. Não foi a Fabiana. Mentoria bíblica é quando um irmão maior cuida do irmão menor. Isso não está relacionado ao tamanho. Eu trouxe isso para outro ambiente. A mentoria bíblica é quando nós que recebemos um teor um pouquinho mais forte de semente, aquilo inchou dentro do nosso coração, nós entendemos aquilo, então nós compartilhamos com o nosso irmão, nós começamos a cuidá-lo. E a mentoria que alguns cristãos trazem para dentro de si, ela centraliza em cima do pastor. O clero e o leigo. Coisa que foi erradicada isso da igreja do Senhor Jesus. Só o pastor sabe, só o pastor é vice-deus, só o pastor conhece, só o pastor tem legalidade para falar do Evangelho de Cristo. Então eu dizia aos irmãos, essa mentoria que vocês querem eu não posso oferecer. Porque essa mentoria, ela não promove emancipação. Os cristãos não emancipam. Há poucos dias eu vi uma reportagem muito interessante. Estava no Facebook hoje. Onde os pais entraram na justiça para que o filho saísse de casa aos 35 anos. Vocês viram isso? E ganharam. Por quê? 35 anos. Qual é a tua profissão? Estudante. Na casa do pai. Não emancipa nunca, irmão. Aí vem para a igreja. Aí a digital do pastor está na testa de tanto mão ungida na cabeça. Aqueles corredores não param nunca no final dos cultos. Não que a gente não possa orar, mas na grande maioria a gente ora com a pessoa, não sobre ela. A gente ora junto. Vamos orar? Porque a emancipação é quando nós entendemos que nós recebemos a semente já está dentro de nós. E ela é poderosa. Nós só precisamos da água do Espírito para que ela enche dentro de nós. E o nosso papel como cristão é derramar a água. A Bíblia não fala para nós, irmãos, que nós somos rios de águas vivas que brotariam no nosso interior. E não cabe a nós, então, compartilhar com o nosso irmão o rio que nós carregamos. Para que a semente, ela enche, ela tome proporção dentro do coração do nosso irmão. E ele começa, então, a compartilhar aquilo que recebeu. Então não tem a ver com nós, tem a ver com o seu espírito. Às vezes nós ficamos, parece que discussando horas e horas com um cristão, e ele não consegue entender essa parada. O que é mesmo que tu falou, pastor? Aquilo, cara, que nós viemos falando, as mesmas coisas, nós repetimos a mesma palavra. O Luiz Hermínio fala isso. Ele diz, cara, mas pastor, você repete a mesma mensagem? Ele diz, cara, claro, nós repetimos que você ainda repete o mesmo pecado. Então a ideia de Deus é que nós por repetição viemos aprender. Não é assim? É assim que funciona na escola.
É assim que funciona. Nós precisamos exercitar o Evangelho de Cristo. E aí tu vê alguns cristãos, cara, enfiados dentro das cavernas, cara, com a cara que parece que chupou limão o dia inteiro, galego, antes mesmo do tempo de colher. Aí o irmão olha para ele, que tipo de Jesus ele vai ver nele? Mas eu sou ungido do Senhor. Grande coisa. Se nós carregarmos a semente, irmãos, e nós entendemos o valor que ela tem para Jesus, e o valor que ela tem para o nosso irmão, cara, nós conseguimos fundamentar o Evangelho de Cristo, e nós temos uma virada de verdade no nosso coração. Nós começamos o ano de uma outra forma. Simples. Então nós vamos para a lei. Êxodo capítulo 20. Você quer abrir? Abre aí. Depois nós vamos ficar nele até o fim. Prometo para vocês que eu vou terminar no tempo de Deus. Tempo de Deus, a gente não sabe nunca que horas são. Os irmãos vêm de Itajaí aqui e dizem: pastor, qual é a hora que está acostumado? Fala baixinho assim. Qual é a hora que termina o culto aqui? E eu respondo: quando Deus mandar parar. É assim, né? É muito legal. Capítulo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma semelhança que há acima dos céus, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não te curvará a elas, e nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, e que assisto a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Aqueles que odeiam, e faço misericórdia, que milhares que me amam e que me guardam os meus mandamentos. Isso é bem evangélico. Porque a gente bate o pau naqueles que botam a imagem de escultura. Aí bota lá Ana Paula Valadão, aí bota o Fernandinho, e bota alguns irmãos da igreja, e alguns irmãos continuam sendo adorados. Ah, mas eu não gosto deste louvor. Ô cabeção, o louvor não é para nós, cara, é para o Senhor. Então nós colocamos outras coisas diante de nós. Quem de nós se consagra para vir ao culto de domingo à noite, de quarta à noite, de sexta sala de oração e assim por diante? Sai de casa já, não para adorar o Senhor, já sai adorando de casa. Quem de nós consegue manter acesa a chama depois que sai da igreja e quando sai para vir para ela? Consagração. O Espírito Santo falou comigo a respeito dessa adoração, e eu já compartilhei com alguns irmãos. Nós vamos mudar ela para 2019. E sexta-feira foi muito tremendo já. O púlpito ficou no meio e nós ficamos tudo ao redor. E foi uma doideira, todo mundo orando, profetizando, proclamando. Porque já não é uma questão, o ambiente é o mesmo, onde todos podem orar, todos podem profetizar, todos podem interceder, todos podem adorar. Isso tem a ver com o Espírito Santo. Então, quando o Senhor nos dá um sinal, nós se movemos nele. Simples. Então, uma cultura que está tão impregnada dentro de nós, que nós adoramos então o altar e aquelas coisas, meu Deus, que desconstrução que Deus quer fazer.
E a pessoa vem, bota a mão no altar, voltou para casa santificado. Faz o sinal da cruz antes. O altar, irmãos, é muito maior que isso. Então as pessoas vêm para tocar no altar, porque o altar é o lugar de santificação, irmão. Santificação é dentro do coração. E aí nós idolatramos o altar e dizemos que queremos santidade. É bem evangélico, não é? Aqui é púlpito, irmão. Altar é aquilo que nós construímos. Então, quando nós se debruçamos na presença do Senhor, é como se tivesse algo derramando. Então, nós derramamos sobre o altar do Senhor, que está nos pés de Yeshua. E nós derramamos o nosso coração ali. Meu Deus. Alguém me traz um lenço de papel aí. É isso. Esse tipo de altar é algo que é construído. Nós construímos isso por causa do Senhor, não é por causa do desnível. E ainda pior, às vezes nós vemos aquelas cadeiras vermelhas em cima. E as pessoas querendo chegar naquele lugar, porque aquele lugar é o lugar de honra. Obrigado, meu querido. Que nunca falte papel na sua casa. Para nada. Brincadeira. Sopra, Senhor. Vocês que são aí de São Paulo, não se escandalizem. Nós deixamos de ser evangélico faz um bom tempo já. Jesus quebrou a gente, porque o Senhor só trabalha com quebrados. Sabia? Quebrantamento tem a ver com quanto nós deixamos o Senhor nos quebrar. Semana passada a gente trouxe esse contexto. Isaías 61 e Lucas 12 reflete a mesma coisa. Que o Senhor está procurando pessoas para curar. A mesma coisa que está procurando adoradores para adorar. Pode ler lá, Lucas 4. Que Ele está procurando pessoas para curar os contridos e os quebrantados. Prometo que não vou cuspir mais agora. Então, queridos, existe um lugar em Deus que Ele estabelece o padrão. Não colocar Deus sobre todas as coisas. Não é isso? Sabe, desconstruir um padrão que está construído é muito complicado. Então nós olhamos para a lei dizendo, cara, mas está escrito. E aí nós transformamos aquilo que deveria ser uma ferramenta de construção do amor de Cristo numa doutrina. Se tem uma coisa que cristão evangélico gosta de doutrina, que ele mantém no cabresto. A lei do Senhor. Mas nós conversamos com os irmãos aqui na sexta-feira e dizíamos, cara, o Senhor estabeleceu um outro padrão. A idolatria, Deus odeia. Ele odeia mais a idolatria que o pecado. Está escrito na palavra. Deus odeia aquilo que é colocado no lugar dele. Nós precisamos entender que nós precisamos sair de cena muitas vezes. Não tomarás teu santo nome em vão. O uso impróprio. Jurar em nome de Deus. Mas também tem uma outra questão. Sabe, tem cristão que usa o nome de Deus mais em vão que ímpio. Cara, eu fico com uma ira santa dentro do meu coração
Quando eu começo a ver um cristão, Deus me falou, Deus me falou, e Deus falou, e Deus falou. A multiforma de comunicação de Deus, ela é intrista, mas tem 99% às vezes é a alma que está falando. Nós atribuímos a Deus que Deus falou aquilo que Deus não falou. Isso também é evangélico. Eu tenho muito temor de entregar algo para alguém. Eu tenho muito temor para dizer Deus falou. E na maioria das vezes que Deus coloca uma palavra no meu coração, eu não digo Deus falou, eu sempre digo assim, eu tenho uma impressão aqui no meu espírito. Temor de atribuir a Deus, para não tratar Deus de qualquer jeito, como se fosse o nosso parceiro. Há um tempo atrás eu disse para um irmão, eu disse, cara, teu filho não pode enxergar você como parceiro, tem que enxergar você como pai, como autoridade. Sim, nós podemos ser amigos dos nossos filhos, mas antes de mais nada, ele é autoridade sobre nós. Então nós temos que ter reverência. O último dia do meu pai, quando eu estava indo para Israel, eu fui lá e disse, pai, me abençoa. Eu pedi a bênção do meu pai. Minha cunhada está aqui, ela sabe disso. Eu mantive isso até o fim. Pai, bênção, pai. Atribuir a Deus o que é de Deus, irmão. O Senhor não tomará por inocente não tomará por inocente aquele que tomar, no versículo 7, o nome do Senhor em vão. Sabe, tem igrejas onde o pastor é um profeta, e às vezes ele é profeta mesmo, mas a igreja inteira é uma igreja de profeta. Aí é anjo que sobe, anjo que desce, aquela coisa toda, e tudo é Deus falando. Aonde há legalidade nisso, irmãos? Olha para o Apocalipse, leia lá, você vai ver o espírito da profecia que vem sobre nós. Então nós entendemos que o dom profético é um chamado que Deus deu a alguns homens, mas sobre nós, todos nós podemos profetizar. É um outro formato. Nós temos profetizado aqui nesse lugar, e nós temos visto isso em algumas vidas que estão aqui, que não estão nas férias, que estão na praia hoje, famílias que estavam destruídas, já não estão mais. Eis que digo o nome do Senhor. Não, irmão, eu disse, cara, vem cá, vamos chorar junto, vamos falar no nome do Senhor. O que está errado? O que tu precisa? Vamos conversar, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Sabe, é isso que nós precisamos olhar. Isso é celebração, irmãos. De nós vemos os frutos de uma semente que um dia alguém lançou. E valorizar a semente que foi lançada. Até hoje eu lembro do André e da Cláudia Capelli. Guardar no descanso, Senhor. Jesus é o Senhor do sábado, irmãos. Alguns irmãos de algumas denominações compreendem que o sábado é aquele que está escrito, o sábado do calendário gregoriano. E nós entendemos que o sábado que deve se guardar é do calendário de Jesus. Não vou dar o nome aqui, porque Jesus é o Senhor do sábado. Ele quer nos levar para um lugar de descanso. Então nós podemos escolher aonde que nós queremos estar.
Mas isso te oferece descanso? Não. Ele te oferece refrigério. Refrigério é muito maior que descanso. O fogo ele vem para nos tirar as impurezas, mas o refrigério ele vem para nos deliciar na mesa do Senhor. Manjar da mesa dele. Naquele tempo passou Jesus pelas searas do sábado, e seus discípulos, tendo fome, então começaram a colher as espigas e comer. Mateus 12:1. Então nós entendemos que não temos um dia apenas para louvar o Senhor, mas nós temos todos os dias. Simples assim. No capítulo do versículo 8, ele diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás então a tua obra, mas no 7º dia do sábado do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro e dentro das tuas portas. Por 6 dias fez o Senhor da terra e o mar de tudo que neles há. No 7º descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e santificou. Irmãos, se tem uma coisa que Deus ama, é nos ver nós entrando no descanso dele. São aprendizados que ainda nós precisamos ter. De nós escolhermos desfrutar daquilo que Deus deu. Muitas vezes pelo fruto do nosso esforço. Que sentido tem, irmãos? Nós comemos, se fartar, e aquilo não estabelecer minerais e aquilo que o nosso organismo precisa. Que sentido tem nós saímos num calor deste, no domingo à noite, sair da nossa casa e voltar para casa vazio? Se não for para levar algo do Senhor, e aquilo te fartar, dizer: Senhor, algo que tu escreveste no meu coração. Então, se Jesus é meu Senhor do sábado, eu tenho que entrar neste lugar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas Ele tem sido nosso pastor. Então Jesus ele começa a trazer um novo nível. Mas o homem natural não. O homem natural ele pega aquilo, escreve e está escrito. E aí ele não vem para o Novo Testamento, onde Jesus ele começa a trazer um renovo. Honrar pai e mãe. Tem a ver com obediência, com diálogo, com respeito. Tem a ver com o sentido que a gente gerou em nós. Tem a ver com sabedoria. Tem a ver com os mais velhos. Tem a ver com experiência. Tem a ver com paternidade. Tem a ver com pastoreio. Tem a ver com mansidão. Sabe, há tanta rebeldia hoje, espalhado na terra, que as pessoas vêm para a igreja e têm dificuldade de submeter-se ao pastoreio. Não permite ser pastoreado. Sabe por quê? Porque não conseguiam honrar seus pais. Pode escrever, a história se repete. Um irmão que não consegue submeter-se à palavra do Senhor, ou sob uma voz de comando, você vai olhar o histórico dele, ele não sujeitou os pais. A história se repete. A Bíblia fala que aquele que honra, é um mandamento com promessa, é o primeiro mandamento com promessa. É uma promessa que vem junto com o mandamento. É uma promessa de prosperidade espiritual. Nós tratamos com tanta liberdade as coisas aqui no ministério, cara. Mas tem alguns irmãos que não conseguem enxergar, cara. Não se sentem filhos da casa. Não conseguem tirar o sapato e fazer umas doideiras que a gente faz.
por não se sentir filho. Cara, cristão que não se sente filho da casa tem vida curta no mesmo lugar, inclusive na casa do seu pai natural. Sai de casa cedo. Eu vivi isso. Eu precisei de cura. Eu estava no ministério. Eu fiquei 1 ano fora e um dia eu estava indo para Amaral e Deus fala: tu tem que voltar lá. E eu servi mais 3 anos. 1 ano inteirinho, sem falar uma palavra dentro da igreja. Aprender a ser curado. Aí hoje nós estamos limpinhos de coração, aleluia. Coisa linda. Mas sair da casa do pai sem direção é perder o ambiente de proteção. Por que alguns irmãos abandonam a igreja? Porque não conseguem reconhecer a paternidade de Deus. Quando eu falo de abandonar a igreja, eu falo de abandonar a igreja de Cristo, amém, irmãos? Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. É o Senhor Deus que te dá, versículo 12. Vamos lá, mais um pouquinho. Não matarás. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Aborto, eutanásia, suicídio, homicídio. Língua. Mas língua é a alma, meu Deus, é a mais perigosa de todas. Eu já vi muita gente ser morta por língua. Você não viu não, irmão? Que tipo de homicida tem dentro da igreja do Senhor Jesus? Que mata por língua e depois vai para púlpito pregar sobre o amor. Tudo chega aos ouvidos dos cristãos, irmão. Como nós temos legalidade para pregar, Margarete, falando mal dos irmãos. Às vezes eu digo para os irmãos: cara, tu tem que ir para um lugar, para uma igreja, para tu parar de pecar, cara. Porque se tornamos assassinos. Não pecar contra a santidade do Senhor, contra o seu cônjuge. 6º mandamento. Namoro. Namoro tem que ser santo. Manter pureza na alma. Não ter um relacionamento superficial sem ter o aval do Senhor. O prazer natural do homem tem validade, tem curto prazo. Vocês sabem o que eu estou falando. Mas o sofrimento tem longo prazo. Se alguém tem pecado nessa área, irmão, volte para o amor de Jesus. No versículo 14, não adulterarás. Quantas vezes nós vimos cristãos adulterando a palavra do Senhor? Quantas vezes nós vemos cristãos no verão, com aquele óculos na praia, que não pode ver uma mulher na rua. Ah, mas pastor, minha carne é fraca. Não, irmão, a tua carne é forte. Fraca é o espírito que você carrega. Não é verdade? Tem irmão que, como eu, que precisa fugir do mal, da aparência do mal. Fugir. Como o diabo foge da cruz. Para não pecar contra o Senhor. E tem mulher que provoca adultério no homem. É ou não é?
Aí o homem cai. Irmão, se existe uma coisa que Deus ele abomina, não somente aquele que caiu do pecado, mas aquele que provocou o pecado do irmão também. Da mesma forma. Mas pastor, eu fiquei de ligar para ti, não liguei, cara. Levou a pessoa a pecar. Mandei um WhatsApp, não respondeu, levou a pessoa a pecar. Deus abomina. Não roubar, não se apropriar aquilo que não é nosso. A paz que excede todo entendimento. Não roubar aquilo que o irmão carrega. A inveja é uma espécie de roubo, irmão. Há muita gente invejosa na terra. A inveja é uma forma de roubo. De você querer ter aquilo que o teu irmão tem. O pior, às vezes, ser aquilo que o irmão é. Êxodo capítulo 20, versículo 15. O 8. Não levantar falso testemunho, desmoralizar, não ter misericórdia com o próximo, falar com a pessoa certa quando busca uma orientação, não falar com qualquer um, porque o conselho dos ímpios está ao derredor para trazer uma pessoa para a maldição. A maioria das armadilhas que a gente cai é porque a gente ouviu a pessoa errada. E a gente não perguntou para Deus. Coisas que saem pela boca causando mal. Sem a orientação do Espírito Santo. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Quem é um ímpio, irmão? É aquele que fala em desconformidade aquilo que falou o Senhor. Não desejar a mulher do próximo é o 9. Compromisso assumido. A importância da família. Entender que isso vai muito além, nem tua serva, nem seu boi, nem seu jumento, ou coisa alguma que é do irmão. O desejo que está por trás. Jesus ele trouxe um novo patamar. Ainda no anterior, quando o homem era pego então em pecado, então ele recebia a pedrada. Hoje Jesus ele trouxe outro patamar. Tu já olhou com os lábios, com os olhos impuros, melhor dizendo? Tu já pecou. Em nada. O desejo está dentro da humanidade. O homem é incontido. Um homem que não se aproxima de Jesus, ele tem desejo por tudo. Hoje nós conversamos, eu e o irmão, sobre isso. A cobiça humana é o 10º mandamento. O ser está abaixo do ter. Deveria ser um contexto. Quando Jesus trouxe na cruz, na hora da morte, do sacrifício, Ele liberou o perdão, algo que para o homem era imperdoável. Uma pessoa que não aceita o perdão que vem de Cristo, da mesma maneira. E por último, então, Mateus 5, ele destrói o conceito da lei.
E Jesus começa a trazer então um novo formato de amor. Recentemente em Israel eu estive nesse lugar onde Jesus pregou o Sermão da Montanha. E a gente imagina aquele gramadão, tipo o gramadão do Bertelli, assim. É um lugar cheio de pedra, lugar árido. Milhares de pessoas ouvindo Mateus 5. E vendo então a multidão subir ao monte, assentando-se, aproximaram então seus discípulos. E abrindo a sua boca ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem um mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguirem os profetas, o que foram antes de vós. Bem-aventurados. A quem o Senhor atribui as suas bem-aventuranças. Existem algumas qualidades que o Senhor Jesus estava atribuindo às bem-aventuranças. Quem se aproximou de Jesus para ouvir as bem-aventuranças? A palavra diz que então os discípulos, aqueles que entenderam o princípio do discipulado, se aproximaram de Yeshua. Naquela época não existia um mega microfone igual a esse. Apenas a voz de Yeshua, liberando as bem-aventuranças. Aqueles que têm ouvidos para ouvir. Bem-aventurados sois vós, que entenderam o meu amor e se aproximaram de mim. Bem-aventurados sois vós que não são legalistas, que não transformam a lei do Senhor em legalismo, que entenderam a sã doutrina, que é muito maior que o homem construir uma doutrina própria. Bem-aventurado são aqueles que receberem coisas más e não retribuírem com a mesma moeda. Bem-aventurados são aqueles que receberam críticas na internet, que falaram mal e não responderam da mesma moeda. Bem-aventurados são aqueles que decidiram limpar seu coração e ter legitimidade para falar do seu nome. Bem-aventurados são os Lucas, os Alessandros, os Ezequiéis. Bem-aventurados são estes que decidem se lançar no lugar mais profundo, na revelação de Cristo. E decide lançar sua alma no lugar mais alto da revelação. Por causa do seu amor. É este amor, Douglas, que abriu a maternidade sobre a Cátia. E está trazendo de volta a esperança que foi perdida um dia. Bem-aventurado aqueles que profetizam em nome do Senhor, usando o nome dele com legalidade.
Bem-aventurados são aqueles que não escondem a candeia por debaixo do alqueire e decidem subir e iluminar quem estiver ao derredor por causa do nome dele. E sabe o que vai acontecer? Não vai faltar azeite. Não vai faltar o combustível. O combustível do Senhor, irmãos, ele vem através da adoração. Porque a adoração é o que nós damos para Deus. E aí Ele devolve com a sua palavra. E sabe o que acontece? Como aconteceu com Moisés? Tu não consegue mais passar a vida chupando limão, irmão. Tu consegue reconhecer o pecado diante do Deus vivo e ser candeia na vida do irmão. O Espírito Santo quer desafiar você nessa noite. Como tem sido a candeia nesse último ano que se finda amanhã? Como você tem exercitado aquilo que o Senhor acendeu um dia? Talvez nós precisamos rever algumas coisas. Bendito é o homem que seus conceitos não sejam absolutos. Que decide então rever os seus conceitos e ser Deus. Eu sou um destes, não é meu irmão? Não é meu irmão da cadeira do lado. Sou eu, Jesus. Euzinho aqui. Preciso de combustível. É eu que tenho me distraído com a palavra do Senhor. É eu que tenho feito pouco caso da semente que eu recebi. É por isso que a gente começou essa reunião. Antes mesmo dela acontecer fisicamente, a gente falava que eu estava escrevendo lá na internet que seria o último culto da noite. O Espírito Santo disse: não é não. Eu disse: amém. É a última reunião e o culto não para. Nós estamos indo para a primícia depois de amanhã. Faz 7 anos que Deus colocou esse desejo dentro do nosso coração de começar os 7 primeiros dias do ano no melhor lugar que nós podíamos estar, aos pés de Cristo, chorando e gemendo pela misericórdia do Senhor. Isso existe um preço, amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Sabe, o Senhor só vai fazer coisas extraordinárias em pessoas que decidem ser extraordinárias. Isso não está relacionado àquilo que a gente fala, mas àquilo que a gente é. Existe um lugar que o Senhor espera que nós venhamos estar. Foi para isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Sabe, talvez alguns de vocês tenham, como nós, pregado muitas palavras. Mas quanto delas nós temos praticado?
Qual é a porção que nós temos liberado? Ao ponto das pessoas enxergarem em nós uma luz no meio da escuridão. Quanto de azeite nós temos armazenado para quando nós precisarmos dela dizer: ei, ei, o noivo já está à porta. Sabe, esse lugar faz que nós venhamos ouvir canções que ainda não foram cantadas. Ele faz a gente valorizar a brisa que bate em nosso rosto. Nós podemos se tornar extraordinários. Sair da série que o mundo faz, soldadinhos de chumbo, e precisa de uma voz de comando para se render a Cristo. Não faz isso, irmão. Rende-se a Cristo pelaquilo que Ele já fez na sua vida, não somente pelaquilo que Ele pode fazer. Esse lugar ele existe. Os sonhos de Deus existem. Há um lugar de rendição dentro do coração de Yeshua para todos nós. E se nós decidimos entrar neste lugar, isso não tem a ver com nós, irmãos, tem a ver com Ele. Há uma densidade que o Espírito Santo chama de intensidade. Deus é intenso com quem é intenso com Ele. Deus é aquele que responde às nossas respostas. A resposta que nós damos da sua palavra é a resposta que Deus nos dará. Se você gostaria de terminar, ou melhor, gostaria de começar o ano hoje, esquece o calendário, irmão. Esquece aquilo que Gregório escreveu, porque nós ficamos tão saudosistas que esquecemos que os começos de Cristo acontecem a cada manhã. Existe uma voz. Sim, Jesus. Eu preciso que você profetize nessa noite. Nós falamos que nós seríamos candeia, então vamos ser candeia nessa noite. Se você está com a sua família, seja candeia com a sua família hoje aqui. Se você está ao lado do teu irmão, seja candeia com o teu irmão, cara. Se junte em 3, 4 e comece a profetizar. Diz para ele: irmão, eu vou te ajudar, cara. Fale aquilo que você vai cumprir. Não faça promessas vãs. Fale aquilo que a palavra diz que nós temos que falar. Profetiza. Diz para ele, diz para ela: seja candeia. Sim. Sim. Sim, Senhor. Não é pregadores que nós precisamos de candeias. Alguém que decide a queimar. Ei!
Alguém que decide a queimar. Alguém que se move pelo Espírito. Aquele que não apenas nasceu de novo, mas se move no vento. A estes, o Senhor mantém a candeia acesa. Mantenha acesa. Não há vento que apague. Sim, Jesus. Existe uma chama, Senhor. Santo Espírito, Senhor, nós profetizamos vida. Oh, essa é a virada que nós esperamos, Pai. Sim, Senhor. Existe uma matéria-prima para que as profecias que nós liberamos se cumpram. A matéria-prima chama-se gratidão. Senhor, nós somos gratos. Gratos somos, Senhor, pelos irmãos que têm sido candeia em nossa vida. Há tantos em nosso meio, Pai. A estes existe uma promessa. Aqueles que valorizam. A estes existe um lugar. Encontrarão paternidade. Sem peso, sem peso, sem peso. Que não passe de nós, Jesus. O tempo da frutificação. Eu vivo pra te adorar. Lá na baixo. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Eu vivo pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Eu vivo pra te adorar.
Sim, Jesus. Põe a câmera aqui. Você que está vendo na internet, em nome de Jesus, receba o espírito da frutificação na sua vida. Receba o espírito da frutificação. Que 2019 você multiplique 100 vezes mais que você frutificou em 2018. Receba esse espírito em nome de Jesus. Ei. Nós cremos nisso tudo. Nós cremos em ministérios sendo levantados. Nós cremos na candeia. O sonho de Deus sendo levantados no coração de cada cristão. E o chamado despertado. Aleluia. Pessoas sendo libertas por causa da luz que nós carregamos dentro do nosso interior. Não se defenda quando te perseguirem. Não se defenda. Não se defenda. Não se defenda. Mergulhe em Jesus. Mergulhe no seu espírito. Há um chamado dentro do seu coração. Há uma chama. A palavra chamado vem da chama. E só existe uma chama quando nós entendemos a candeia. Leva essa palavra no teu espírito. Pega ela para ti. Faz assim, ó. Eu pego ela para mim. Isso. Profetiza em você mesmo. E você que veio pela primeira vez aqui hoje, cara, Deus queria falar isso para ti. Tá vendo, meu irmão? Existe algo que você carrega diante de ti. Deus sabe disso. Deus sabe que nós carregamos, quanto nós precisamos dele. Deus sabe o que nós precisamos. Ele não vai dar mais que aquilo que nós precisamos. Sabe, Deus conhece o investimento. Minha filha está nos Estados Unidos, hoje comprou um violão para o Bruno. Os investimentos do Bruno é só instrumento musical, cara. Porque o chamado dele está dentro dele. Entendeu? Tudo que ele investe está em instrumento musical. Ele trabalha, ganha, investe em instrumento. Cara, meu filho mais novo, Deus conhece o teor do investimento. E nós não investimos mais em coisas, nós investimos mais em corações dispostos a obedecer. Quem não quer Deus, irmão? Cara, nós não podemos fazer muito, né? Mas quem quer, nós queremos ser uma chama em 2019. Amém, irmãos? Vamos em paz para casa. Amanhã à noite nós vamos ter um tempo aqui profético. E nós vamos às 21 horas jantar com alguns irmãos aqui, quem quiser passar a virada com a gente. Às 21 horas nós vamos jantar. E às 22 horas vamos começar a adorar o Senhor. E vamos virar a noite de joelho profetizando aqui neste lugar. Então você que não tem compromisso marcado, quiser estar com a família de Cristo, amanhã à noite você pode estar aqui. Vai ser tremendo. Neste lugar vai estar repleto de Deus. Amém? Amanhã, a partir das 22 horas, se você não quiser jantar conosco, quiser celebrar conosco, vai estar aqui com a família de Cristo. Amém? Glória a Deus. E os irmãos que vão ficar aqui, nós vamos para a primícia. Os irmãos que vão ficar aqui, vão ficar queimando.